portanto, 1 Samuel 2,30, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Tome o seu assento, permaneça com a palavra aberta nesse livro, e nós vamos meditar um pouquinho sobre esses dois personagens, filhos de Eli, e também sobre o próprio Eli, sacerdote Eli. Para que a gente compreenda, a gente tem de ver o contexto dessa história. A gente vê aqui Deus dando o ultimato, Deus dizendo que Eli, que foi chamado ao sacerdócio, ele perderia o sacerdócio, não apenas ele, mas também os seus descendentes, e eles passariam agora de privilegiados, de pessoas que tinham todo o respaldo, todo o apoio, todo o respeito, e agora eles perderiam tudo isso, porque não honraram a Deus como deveriam honrar. O texto diz que, o Senhor diz que, porque eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E a gente vai ver o quanto muitas vezes nós não honramos a Deus. A Bíblia fala que nós precisamos honrar a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, mas na verdade toda a nossa vida, ela precisa ser voltada a honrar o nosso Deus em tudo, em todos os nossos atos, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos honrar. Então, como eu disse, para entendermos um pouco sobre os filhos de Eli, é necessário nós compreendermos e vermos a palavra desde o seu princípio. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, nós vamos ler, temos tempo, desde o capítulo 1, a partir do verso 3, diz que um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, esse homem, na época, ele tinha 2 mulheres. Havia esse costume na época em que os homens tinham mais de uma mulher. E não era orientação de Deus. Deus nunca concordou. Quando a gente vai olhar o casamento, o relacionamento, nós precisamos olhar o princípio. E o princípio diz que criou Deus o homem e uma mulher. Então Deus não criou um homem para 2 mulheres e nem uma mulher para 2 homens. Não. Tudo a gente tem de ir ao princípio das coisas. Infelizmente os homens vão deturpando, vão criando novidades, mas todas as coisas têm de partir de um princípio. O princípio que a palavra de Deus estabelece para o homem, para a mulher, para a família, para o pai, para a mãe. E, continuando o texto, o verso 3 diz que subia esse homem Eucana de sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E olha, interessante, estavam ali os sacerdotes de Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Percebam que antes do nascimento de Samuel, Ofni e Finéias já eram sacerdotes. Isso quer dizer que desde o princípio, desde esse início, esses homens que a Bíblia mais lá na frente vai chamar que são filhos de Belial, eles já
tinham uma vida imoral. Eles já viviam desonrando a Deus. E o texto continua, e lá no verso 11 do capítulo 1, a gente vê o seguinte, a gente lê que Ana votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto, ela faz uma oração, e a sua oração ela é respondida, porque, vejam que coisa interessante. Nesse tempo, diz a Bíblia, que era um tempo em que a palavra de Deus era rara, a profecia era rara, quase não havia visão. E Ofni e Finéias já desenvolviam no meio religioso uma vida, como disse, imoral, uma vida em que eles desonravam a Deus, e Deus começa a agir. A gente percebe que, mesmo quando a gente pensa que não há solução, mesmo quando a gente acha que não há perspectiva, diante de tudo que a gente vê, Deus já está preparando uma solução. Deus já está providenciando um remanescente que vai mudar o quadro. Havia um quadro terrível de imoralidade, um quadro terrível de desonra a Deus, mas Deus está observando. Uma coisa muito importante também, e muito questionada por todos nós, é que, mesmo com a vida errada que aqueles dois sacerdotes viviam, mesmo com a permissividade do seu pai Eli, a gente vê Eucana não deixando de ir ao templo. Ele não usa a desculpa de deixar de ir à igreja, de deixar de cultuar a Deus, de deixar de sacrificar a Deus, porque o sacerdote não era do seu agrado, porque o sacerdote não estava correspondendo à expectativa. Não, ele não deixa. Coisa que comumente hoje em dia nós percebemos. Cresce cada vez mais o número de desigrejados, por quê? Justamente por uma rejeição a líderes que não se enquadram, a líderes que não dão testemunho, a líderes que envergonham de alguma forma o lar evangélico. Mas nós percebemos que aqui, em meio a todo esse caos religioso, imoral que está acontecendo, mais tarde, mais na frente nós vamos ver ponto por ponto, nós percebemos uma família que pode não ser a família ideal, porque era um homem que tinha 2 mulheres, mas na época era permitido pela lei da época. Mas esse homem, ele vai com suas esposas, e uma delas era estéril, e ela ora, e ela clama a Deus, porque ela queria um filho, tão somente ela queria um filho, porque a sua concorrente, a outra esposa, caçoava dela, porque tinha filhos e ela não tinha, e na época, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada. Na época atrás, quem tinha mais filhos, tinha o status de ser abençoada. Quem não tinha filho, era alguém que era amaldiçoada por Deus. E Ana chega, tem esse desejo, chega ao templo,
e busca a Deus, se humilha diante de Deus, a gente vai ver que Ana, no verso 13, diz assim, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada em espírito, nem de vinho, nem de bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Essa mulher é uma mulher amargurada, uma mulher que estava vivendo um momento de grande infelicidade. E ela vai ao templo. E no templo, o sacerdote, veja só que o sacerdote, quando não tem o discernimento, quando não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele começa a recriminá-la. Ele não tem discernimento de ver que aquela mulher, ela está se derramando verdadeiramente diante de Deus. Ela está ali sincera de coração. Não, você percebe aqui que Eli já não tem o discernimento espiritual. E na verdade, irmãos, infelizmente, hoje muitos também, líderes, não têm mais discernimento espiritual. Já não sabe diferenciar quem verdadeiramente está quebrantado diante de Deus e quem, na verdade, está apenas enganando, num puro emocionalismo. Então, a gente vê aí que também Eli é um homem de uma posição importante. Ele era sacerdote, era juiz, e naquela época, um sacerdote e juiz era alguém muito importante na sociedade, conhecido por todos, respeitados por todos, mas a Bíblia diz que, porém, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Infelizmente, Eli perdeu a oportunidade de ensinar aos seus filhos a verdadeiramente conhecer o Senhor. E isso é muito importante, porque os nossos filhos, eles precisam ter a sua própria experiência com Deus. Os nossos filhos não vão viver da nossa experiência com Deus. Os nossos filhos não vão viver daquilo que a gente conhece Deus. Nós precisamos levá-los a ter um conhecimento próprio com Deus. Mas para isso é necessário que nós sirvamos de exemplo. Então, voltando a Ana, ela ora, ela tem um desejo e Deus também tem uma vontade. A oração de Ana se ligou ao desejo de Deus, concordou com o desejo de Deus, Então, olha o que está escrito, e aí eu vou pedir para o Lucas colocar. 1 João, no capítulo 5, no verso 14. Quando Ana ora ao Senhor por um filho e faz um voto de o dedicar ao Senhor, a sua oração é perfeita, porque alcança a vontade de Deus. Olha o que está escrito aí. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Qual é a oração perfeita? É a oração que atinge, que concorda com a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e Deus não ouve, e Deus não atende. Mas por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Mas quando nós oramos, e oramos segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus nos ouve. Existem algumas orações nossas que são absurdas, jamais Deus vai atender, jamais Deus vai concordar, porque não é a sua vontade. E como nós podemos conhecer como orar segundo a vontade de Deus? Através da sua palavra.
Nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. Então, vejam só, Ana precisa de um filho e Deus precisa de um profeta. Ana precisa de um descendente, de um filho, para que o seu coração se alegre, para que agora ela não seja mais considerada uma amaldiçoada, para que ela não seja mais caçoada pela sua concorrente. E Deus precisa de um homem, Deus precisa de um profeta que obedeça à sua vontade. Deus precisa de um homem, de um profeta que o honre. Porque os que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam, não honravam a Deus. E aí, quem que nasce? Samuel. Samuel nasce atendendo essas necessidades. Necessidade de uma mulher que busca um filho, atendendo a necessidade de um Deus que quer levantar um profeta, um remanescente. Porque os seus sacerdotes, eles não estavam agindo como deveriam agir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, agora, os filhos de Eli. O que eles faziam? Por que razão que eles são chamados filhos de Belial? A Bíblia fala deles a partir do capítulo 2, ainda de Samuel, de 1 Samuel. A partir do versículo 12, começa a falar um pouco sobre esses filhos de Eli, Ofni e Finéias. A partir do versículo 12, diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ou seja, que coisa estranha, né, irmãos? Muito estranho alguém ser sacerdote, alguém ministrar no templo, alguém oferecer sacrifícios a Deus e não o conhecê-lo. Como é possível isso? Mas é possível. É possível que também muitos pastores e líderes religiosos não conheçam o Deus vivo, mas pregam, mas cantam, mas ministram, mas não conhecem a Deus. Infelizmente, queridos, infelizmente. Tanto é verdade que a Bíblia diz que chegará no fim dos tempos em que Deus, Jesus, as pessoas vão questionar, esses líderes vão questionar e vão dizer: mas Senhor, no teu nome eu não pregava, no teu nome eu não curava, no teu nome eu não fazia assim maravilhas. E a resposta será: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque, queridos, é inadmissível alguém que conheça Deus e não pratique a justiça, alguém que não conheça Deus e não viva a verdade, alguém que não conheça Deus e se deixe ser negociável, alguém que não conheça Deus, alguém que conheça Deus e fazer aliança com ímpios. Não conhece, nunca conheceram a Deus. Podem pregar, podem ensinar, podem falar em nome de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Esse era o caso desses rapazes. Eles tinham um pai sacerdote, mas foram feitos sacerdotes. Eles ministravam no templo, eles cultuavam. É como se eles fossem auxiliares de uma congregação e ministrasse, e pregasse, e servisse a ceia. Todavia, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, porque não conheciam a Deus. E o que eles faziam? No culto hebreu, tinha um momento em que as pessoas agradecidas traziam as suas ofertas para ser entregue ao Senhor. E parte dessa oferta, no caso a carne, era reservada aos sacerdotes. Eles traziam as suas ofertas e parte daquela oferta era destinada ao sacerdote. Deus tinha estabelecido a parte correta a qual os sacerdotes tinham direito.
Deus ele não deixaria que aqueles que servissem ao altar ficassem desguarnecidos, nem as suas famílias. Por isso propôs que parte da oferta em forma de carne fosse distribuída aos homens. Todavia, o que eles faziam? Eles desrespeitavam a oferta que era levada ao templo. Tá? Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 3, fala que parte que cabia aos sacerdotes. Vejam aí. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, ou o estômago, parte do estômago. Essa era a parte que cabia ao sacerdote. Não era a melhor carne? Não, claro, porque a melhor era para Deus, a melhor era do Senhor. A melhor carne, junto com a gordura, era oferecida em holocausto, em sacrifício a Deus. Irmãos, o melhor de tudo é do Senhor. Nós não podemos pegar para nós o melhor e dar ao Senhor o resto. Não. Nós precisamos desfrutar do que é nosso. Existe um tempo que Deus nos dá. É nosso, é direito nosso, mas existe um tempo que é de Deus, um tempo que Deus convoca a cada um de nós para estar na sua casa, junto com os demais irmãos, junto com os santos do Senhor, e esse tempo é o tempo de Deus, e ele não pode ser roubado, ele tem de ser vivido, ele tem de ser oferecido a Deus, é a parte que cabe a Deus. Nós não podemos tirar essa parte. E o que estava acontecendo justamente era isso. Ofni e Finéias, eles sabiam muito bem qual era a parte que lhes cabia, Eles tinham discernimento, tá? Eles conheciam. Todavia, eles ficaram insatisfeitos com a parte que lhes cabiam, e eles começaram a tirar aquilo que era de Deus. As pessoas chegavam, colocavam a carne lá, né? Aí eles pegavam um garfo grande, enorme, e lançavam aquele garfo dentro da panela. O que ocorria? Vinha qualquer tipo de carne, inclusive a carne que era destinada a ser queimada em oferecimento a Deus. Não era deles, era de Deus. Nós não podemos usar aquilo que vocês trazem por proveito próprio. Eu sou esse sacerdote aqui na igreja. Eu tenho o que é meu, o que é direito meu é meu. É direito? Sim. A Bíblia diz que quem vive do Evangelho, quem ministra a palavra, tem direito de viver do Evangelho. É justo. As pessoas hoje estão dizendo, eu não vou levar oferta, eu não vou levar dinheiro, porque eu não vou sustentar pastores. Não, queridos, é justo aqueles que ministram, eles viverem do Evangelho. Você quer ver? Está escrito aqui, 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 13 e 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Olha o que diz. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. É justo, é correto. Eu tenho uma parte de toda a oferta que você traz, de todo o dízimo que você traz, uma parte dela é para o meu sustento. É para que eu
eu coma, é para que eu vista, se bem que tem sido tão pouco que não tem dado para isso, confesso a vocês, preciso trabalhar fora para completar a minha renda. O que é errado é eu usurpar, é eu fazer como Ofinias e Finéias, pegar o melhor, ou seja, ficar com a maior parte, ficar com a melhor parte. Isso é errado, e isso eu não posso fazer. E isso, infelizmente, muitos estão fazendo. E todas as vezes que eles faziam isso, eles usurpavam, as pessoas chegavam com os seus sacrifícios, e eles já corriam, e se fosse algo interessante, se fosse algo substancial, eles já tomavam da pessoa, e diziam, oh, não, isso aqui eu vou ficar, isso aqui é meu. Queridos, hoje nós vivemos uma situação como essa, infelizmente. As pessoas não acreditam mais em ministérios, em igrejas, em instituições religiosas. Elas não estão acreditando. Porque, lamentavelmente, o que existem de Ofinias e Finéias é muito maior do que sacerdotes corretos como Samuel. E o que ocorria quando isso acontecia? O povo começou a não acreditar mais. O povo começou a fechar a mão. O povo deixou de sacrificar a Deus, porque eles diziam, eu não vou mais sacrificar. Eu não vou levar mais o meu sacrifício ao templo, porque os filhos de Eli, eles se apropriam, eles tomam para si, eles se enriquecem, eles estão dominando tudo. E é o que tem ocorrido hoje, infelizmente, lamentavelmente. As famílias, os Ofinis e Finéias, estão dominando tudo, estão se apropriando de tudo. E aí o povo começa a dizer, não, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais dar meu dízimo, eu não vou mais dar minha oferta, porque tudo vai para os Ofinis e Finéias da vida. E aí há um descrédito. Você conhece, você conversa no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, alguém que fala isso, alguém que diz dessa forma, sim ou não? Com certeza. Cada um de nós conhece um ou muito mais pessoas que pensam dessa forma. Por quê? Porque na verdade existe. A Bíblia ela retrata de algo do passado, mas que reflete no presente e no futuro, sempre vai acontecer. Ela serve como exemplo para que a gente não faça, para que a gente não ocorra no mesmo erro, tá? Então, as pessoas, elas conheciam as leis e também conheciam as porções do sacerdote. E como eu disse, ao ver os sacerdotes desviar as ofertas, eles começaram a deixar de ofertar. Eu conheço muita gente que diz, pastor, eu não vou ofertar se for para a igreja. Eu só vou ofertar se for para você. Ou seja, acaba invertendo, acaba fazendo com que haja uma inversão de valor, e isso não é o correto. Eu sou sacerdote, eu vivo daquilo que vocês ofertam no templo, mas eu tenho de viver daquilo que é meu, daquilo que é justo, não me apropriar daquilo que não é meu, do melhor. E pior é que quando eles faziam isso, eles impediam das pessoas adorarem a Deus com as suas ofertas, com os seus sacrifícios. Porque quando eles roubavam o melhor, quando eles pegavam aquela gordura, aquele sacrifício não chegava a Deus. Ou seja, infelizmente hoje,
por termos pessoas inescrupulosas, pessoas que agem como Ofni e Finéias, também hoje inúmeras pessoas estão sendo impedidas de levar o seu sacrifício a Deus. Deus não está sendo honrado, Deus não está sendo reverenciado com muitas ofertas, com muitos sacrifícios, porque, infelizmente, há um desvio. Antes de chegar a Deus, infelizmente, os Ofnis e Finéias da vida desviam. Que tristeza, né, irmãos? Lamentável. E uma das ocasiões mais sagradas do culto, né, é esse momento de ofertar, de poder reconhecer que o que chega às nossas mãos é nosso. Deus que nos deu. Deus tem aberto uma portinha para mim, para minha esposa, para o nosso sustento, quinta, sexta e sábado. E quando é domingo, a gente tem a alegria de trazer o dízimo para Deus. É o reconhecimento que foi Deus que abriu. É um reconhecimento que é Deus que toca no coração das pessoas, que envia até lá para deixar o recurso. Não é alguém que nos obriga a isso, não. É gratidão, é amor a Deus. É saber que nós não somos nada. É Ele que nos dá saúde para trabalhar. Ele que nos dá condições de produzir. Então a gente reconhece, a gente todo domingo está agora podendo trazer com alegria para a casa do Senhor, né? Triste é saber, e isso não vai fazer com que a gente deixe de fazer, é a gente descobrir que alguém desvia no caminho o recurso que a gente traz. Mas mesmo que alguém desvie, nós não deixaremos de fazer, porque Eucana continuava levando o seu sacrifício ao templo, ele continuava levando a sua oferta ao templo, ele continuava adorando a Deus no templo, porque o Deus do templo, ele não dorme. A Bíblia diz que não dormirá o guarda de Israel. Deus está vendo todas as coisas, Deus está com os seus olhos fixos em cada um de nós, em cada ato, em cada ação que a gente faz. Deus está vendo tudo. A gente pode esconder das pessoas, mas Deus está vendo todas as coisas, porque os seus olhos estão sobre a terra. A segunda, o pecado terrível daqueles filhos de Eli, é que eles eram violentos, tá? Eles eram violentos. Olha o que está escrito aí no verso 26. 26, não. É no verso 16. 1 Samuel 2:16. 2:16. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão, por força a tomarei. As pessoas levavam a sua oferta, e eles já tentavam tomar das pessoas. E as pessoas diziam: não, deixa eu primeiro eu oferecer a Deus, deixa primeiro a minha oferta ser queimada. Depois, o que sobrar é sua, é direito seu. E aí, as pessoas que eram enviadas pelos sacerdotes Ofni e Finéias diziam: não, se você não der por bem, você vai dar por mal. Ou seja, eles tomavam na marra o sacrifício das pessoas. Queridos, você vê hoje cada aberração em termos de arrecadação de dinheiro. É terrível. É cada enganação. Agora mesmo a gente vê pelas noticiários, pessoas que querem entrar na justiça para reaver recursos que deram à igreja, porque foram enganadas.
dizendo que elas tinham de dar tudo. Dízimo, 4 vezes mais. A venda de todo tipo de objetos que não trazem nada, que não curam, que não libertam, que não abençoam, mas são vendidos. Isso é tomar dinheiro à força. São os ofiníes, são os finéias dos dias de hoje que estão também nos templos tomando a força das pessoas, amaldiçoando aquelas pessoas que não querem contribuir, dizendo: se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso, Deus vai acabar com você, vai acabar com o seu comércio, vai acabar com a sua... Tomando a força. São os ofinis e finéias de hoje. E como tem, irmãos, como tem desses que tentam tomar na força. São descritos, como disse, homens violentos. Não tem limites, não houve ninguém, desrespeitam a oferta a Deus, desrespeitam o recurso que chega às igrejas, desrespeitam a liberdade de cada um de fazer isso. São violentamente tirado das pessoas os recursos. E como resultado, os patrimônios crescem, os bens crescem, cada vez mais próspero, cada vez mais ricos. Diz um texto aqui que Eli e os seus filhos engordaram. Eli engordou tanto que quando eles ouviu a notícia que a arca do Senhor fora levada pelos filisteus, a Bíblia diz que ele virou, caiu e quebrou o pescoço, morreu. Estava gordo, abastado. Mas Apocalipse diz que essas pessoas são pobres, cegas e nuas. Estavam ricos, estavam milionários. A gente vê hoje, também lamento, porque não deveria ser isso. O nosso tesouro não é para cá, nós não precisamos acumular tesouro aqui, a gente tem de viver bem, sim. Mas a gente lê que dentre os homens mais ricos, mais milionários, mais bilionários do Brasil, estão vários líderes religiosos, meu irmão, tão gordos, tão ricos, mas em meio a isso, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dificuldade, a palavra de Deus diz que Samuel crescia. Samuel é a esperança. Samuel é a visão de que Deus é o dono da obra. Samuel é a visão de que o controle de todas as coisas está na mão de Deus. As pessoas podem usurpar, as pessoas podem ter, as pessoas podem enganar, as pessoas podem fazer tudo, mas Samuel vai chegar. A justiça de Deus brilhará. Um dia Deus há de fazer justiça. Um dia Deus há de levantar o seu remanescente para mudar tudo isso. Esse quadro. Continuando. Ainda esses homens, eles, além de usurparem as ofertas, os sacrifícios, não respeitarem. Sabe, irmãos, oferta, dízimo, é algo que, eu não digo que é sagrado, mas é algo que deve ser respeitado, é algo que tem de ser valorizado, é algo que não pode ser manipulado no sentido do bel prazer das pessoas fazerem o que quiserem. Eles, além de tomarem de forma violenta, eles ainda usavam aquilo que tinham para terem relações
com as próprias mulheres que trabalhavam lá. Eles tinham uma vida imoral, tá? Por quê? Porque a religião cananeia, eles estavam naquela região cananeia, né? Adotava a prostituição como uma forma de envolvimento religioso no culto à fertilidade. Havia as religiões onde o povo de Deus chegou, era normal os sacerdotes terem todo tipo de relacionamento com as sacerdotisas, com as mulheres que serviam no templo. E eles achavam que isso eles deviam fazer também. Outra coisa que infelizmente tem acontecido: os Ofinis e Finéias acham que devem ter quantas mulheres quiserem. Eles se acham no direito de ter quantos e quantos casos quiserem. Porque tem um Eli impassivo, um pai que aceita a irresponsabilidade, a imoralidade, é conivente, e aqui ele representa a liderança geral, ele representa o responsável, e quando há uma liberalidade, quando as coisas podem ocorrer de forma normal, todo mundo se acha no direito de também fazer. Ora, se o sacerdote faz, eu também posso fazer. Ora, se o pastor faz e é perdoado, eu também posso fazer, por que não? É o que está acontecendo, irmãos. Quantos escândalos têm surgido no nosso meio? O que ocorre? O que acontece? Se o líder que está ministrando, que está pregando, pode fazer, eu também posso fazer. É isso que aconteceu lá naquele momento. Olha aí no verso 24, 2:24. 1 Samuel 2:24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, porque vocês fazendo isso, fazei transgredir o povo do Senhor. Ora, irmãos, se os sacerdotes estavam fazendo, era um incentivo às pessoas a fazerem. O juízo de Deus, ele começa pela liderança. Começa pelo sacerdote. Se há uma liberdade, se os sacerdotes estão tendo casos, relações extraconjugais, todos os irmãos vão achar isso também normal. Eu já contei para vocês, mas eu vou repetir, Deus me fez lembrar. Eu ainda estava na convenção, há 8 anos atrás isso aconteceu. Em uma cidade, um município aqui do Pará. O pastor daquela igreja, daquele município, ele caiu em pecado com uma pessoa da própria congregação. E eu fui lá, junto com outro pastor, reunimos os irmãos e a gente queria tirar o pastor da frente da igreja. Ele tinha caído, estava desqualificado para continuar sendo pastor. Para nossa surpresa, os irmãos disseram para nós: não, pastor, nós não queremos que vocês tirem o nosso pastor, nós queremos o pastor dessa mesma maneira. Eu apenas me levantei e disse: a escolha é de vocês. Vocês escolheram isso, eu tenho certeza que Deus não quis e não queria isso. Mas eles disseram: não, nós queremos o pastor assim mesmo. Eu peguei o nosso carro e voltamos. Queridos, isso é
quase que normal. Infelizmente, pastores que já caíram 2, 3 vezes e continuam na frente das igrejas. Deus enviou o mensageiro Eli e avisou para ele: você não me honrou, Eli. Como você não me honrou e você me desprezou, você também não continuará como sacerdote. Nem você e nem a sua casa e nem a sua família. Irmãos, vou dizer uma coisa. Para vocês. Infelizmente, existem lideranças hoje que não têm o respaldo de Deus. O Espírito de Deus já saiu há muito tempo desse lugar. Digo com tristeza, mas é verdade. Porque Deus honra aqueles que o honram. E Deus despreza aqueles que o desprezam. Então os filhos de Eli, eles faziam o povo pecar. Eles faziam o povo errar. A postura dos sacerdotes fazia com que o povo cresce que poderia agir da mesma forma. Se os homens de Deus que ofereciam e administravam os sacrifícios podiam fazer o que quisessem, o povo seguiria o seu exemplo de devassidão e de respeito com as coisas de Deus. A gente fica olhando aí, poxa, mas é tanta coisa que acontece, tanta coisa absurda, há uma apostasia, as pessoas não querem. Está aqui. Infelizmente, é o que ocorre. Ainda tem mais. É muito cômodo para alguém que vive uma vida de pecado deliberado. Escute o que eu estou falando. Pecado deliberado. Porque pecar, todos nós pecamos. Quem aqui não peca? Ninguém, todos nós aqui pecamos. Mas pecar deliberadamente é muito cômodo estar no lugar onde não há autoridade na vida do pastor. É muito cômodo. Ou o pastor que caiu 3 vezes vai falar de adultério? Vai falar de prostituição? Vai falar de caso extraconjugal? Como que ele vai falar se ele não tem a autoridade de Deus para falar? Então é muito cômodo. Eu posso vir, sentar, porque o pastor jamais vai pregar naquilo que toca, naquilo que vai me ferir, naquilo que vai fazer com que a palavra venha para que eu seja restaurado, para que eu seja curado. Como? Como eu vou falar com relação a que as pessoas tenham uma vida de integridade, não engane as pessoas se eu sou um pastor que não pago as minhas contas, que não honro com meus compromissos? Como? É muito cômodo eu estar nessa igreja, porque eu posso enganar todo mundo e o pastor nunca vai pregar sobre isso, porque ele também está enrolado. É muito cômodo, irmãos. Hoje nós vivemos o evangelho da comodidade. Vou numa igreja grande, onde ninguém me conhece, onde o pastor não pode olhar nos meus olhos, onde Deus não vai poder... Por aí vai. É muito cômodo. E aí, no 2:25, a Bíblia diz que Deus queria matá-los. E aí, há esse texto forte, mas não é no sentido de querer destruí-los, é porque eles abandonaram a Deus. Não é Deus que vai matá-los, é o adversário. Porque, irmãos, quando a gente está na mão de Deus, ninguém toca em nós. É ou não é? Você tem medo de alguém te tocar? Não, eu não tenho medo. Ninguém me toca, porque eu estou na mão de Deus.
Agora, o dia que eu não honrar a Deus, o dia que eu não servir a Deus, eu vou estar na mão de quem? Do diabo. E aí, o que me resta? Morte, destruição. Vamos concluir. A gente já de uma forma geral, falou sobre tudo. Mas eu quero concluir com uma boa notícia. 1 Samuel 3:1, põe aí. Se tiver a revista corrigida, a versão revista corrigida, põe aí, que é a versão melhor que eu achei. Se eu pregasse até aqui, a gente sairia triste, né, irmão? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Mas olha só, olha aí, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto tudo isso está se passando, a Bíblia diz que e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e ele servia com integridade. Ele oferecia os sacrifícios perfeitamente. No dia que ele era para servir, a carne que as pessoas traziam não era tirada. O recurso que chegava ia para o destino certo. Servia ao Senhor perante Eli. E a palavra de Deus era muito, do Senhor era muito, valia, rara, né? Naqueles dias não havia missão manifesta. É um outro texto que eu queria, desculpa, é 2:26. Mas vocês veem o primeiro texto que fala um pouco sobre essa perspectiva de Deus. Lembro lá no início que Ana precisava de um milagre e Deus queria alguém também para que oferecesse a sua vida para que esse milagre ocorresse. Olha aí. E o jovem Samuel. Leia isso aí, irmãos. Vamos lá, todos juntos. Glória a Deus. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável. Não havia dolo nesse rapaz. Não havia escândalo nesse rapaz. Havia credibilidade. As pessoas chegavam lá e quando vinha Ofni e Finéias, eles ficavam meio... mas de repente chegava Samuel. E quando chegava Samuel, vinha esperança, vinha alegria. Sabe, irmãos, nem tudo está perdido. Tem hora que eu também fico triste. Tem hora que eu fico frustrado. Tem hora que eu converso com minha esposa. Olha, a vontade é parar tudo, e cuidar da minha vida, deixar tudo. Mas quando eu leio esse texto, que há um Samuel que vai crescendo dentro de nós, uma esperança, uma renovação. Quando eu leio esse texto e percebo que Deus está levantando e vai levantar sempre o seu remanescente fiel para mudar, para mostrar que Ele é Deus e Ele é o dono de todas as coisas, a minha esperança se renova. Eu faço o meu trabalho, venho no final da semana trazendo minha oferta, trazendo o meu sacrifício. Porque eu sei que se existe um Ofni e Finéias que tentam deturpar, que tentam escandalizar, existe um Samuel que está ali agradável a Deus, que está ali pronto para ser usado por Deus. Aleluia. E o Senhor nos abençoe, que esses dois contrastes, desses dois, eles possam nos alertar, irmãos, mas principalmente eles possam
trazer uma perspectiva, uma visão de que mesmo que o homem faça e execute as coisas erradas, Deus sempre está trabalhando para levantar outro no lugar daquele para fazer as coisas direitas. Se você for ler o verso 4, você vai ver que os filisteus guerrearam contra Israel, e na guerra Ofni e Finéias morreram, porque não honraram Deus. Quem usa de engano, quem não tem uma vida correta diante de Deus, pode ficar muito tempo aparentemente enganando, mas um dia vão morrer. Um dia Deus vai descer o seu juízo, porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. E Deus quer que nós nos arrependamos, irmãos. Deus quer que a gente se corrija, porque Deus nos ama. Ele não quer que a gente se perca. Não quer. Ou vocês acham que Deus queria que Eli e toda a sua família passasse agora a mendigar o pão? Não, Deus não quer isso. Deus quer o melhor para nós. Mas Ele diz: eu honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Isso é uma verdade. Quando eu disse já, e repito, quando voltaram e deram a notícia a Eli que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e os seus 2 filhos morreram, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e também morreu. Não permanecerá na congregação do justo aquele que procede enganosamente. Fique certo disso. Que nós tenhamos sempre essa palavra no nosso coração. Diz o texto: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Curve sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos, metidos com Ele, para que as suas verdades sejam anunciadas, e aqueles que não se converterem, e aqueles que não se renderem, e aqueles que não se arrependerem, infelizmente, eles passarão pelo juízo de Deus. Mas nós, Senhor, queremos o teu perdão e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa agora